Diante grandes empresas com jogos feitos no puro intuito de gerar dinheiro para pagar as contas, existe um grupo que vem se fortalecendo e muito hoje em dia. Um grupo que até pode se dizer ser rebelde, pois não se limita a nenhum tipo de prazo ou padrão estabelecido por terceiros. Esse grupo é independente, enriquecem o público com novas ideias nunca antes vistas, por medo de ser exploradas ou por nunca terem sido idealizadas, já que às vezes esse tipo de ideia surge das formas mais individuais possíveis. Eu tô falando do grupo de jogos indies, que por si só existe há muito tempo. E houve um período em que vários jogos desse grupo estavam por toda a internet, jogos Flash. E dentre eles, hoje eu queria destacar um jogo diferente, um jogo simples, porém com uma proposta única, que nos ajuda a ver o mundo de uma forma um pouco diferente, ou melhor dizendo, nos ajuda a regredir a vê-lo da forma que víamos, ou pelo menos é isso que eu penso que ele faz. Pois bem, povo, eu sou o Kidou, e hoje eu tô aqui para falar sobre aprendendo a ver a vida como uma odisseia. Quando criança, me lembro claramente de procurar um novo jogo no site do Freevee e me deparar com o ícone de uma menina de cabelos ruivos. Clicando, uma tela simples e bem mal feitinha escrito Annika's Odyssey surgiu em minha tela. Parecia ser um jogo Flash bem antigo, e ao dar início, tudo passa a ficar mais misterioso. Uma mão surge, com o resto do seu corpo ofuscado por um casebre de madeira voltado para uma região isolada e sem vida. Dele, uma garotinha de vestido amarelo e cabelos ruivos sai de lá contente, segurando um coelho de pelúcia, onde aparentemente seria a nossa protagonista, a Annika. A mão então ordena com um gesto para a garota que enche o balde que largou com água numa torneira em seu quintal, e então volta para casa. A falta de identidade da mão, mas ao mesmo tempo a forma como ela representa uma autoridade, ao meu ponto de vista, nos faz ver que o jogo está tentando representar essa mão não só como responsável de Annika, mas como nosso também. Já que como não tem uma aparência descrita, isso quer dizer que essa mão poderia ser qualquer um. Alguém mórbido, que cresceu e viveu o suficiente para ver as coisas de uma perspectiva adulta e sem graça. Indisposto a se expor ao mundo, por não ver nele nada de especial, a não ser, é claro, cumprir o que é definido como essencial. Até agora, as coisas mais vívidas desse lugar são Annika e o seu coelhinho de pelúcia, que decidi batizar de Clover, que dada a forma como ela o trata, deve ser um grande amigo para ela, alguém que em sua mente inocente compreende a forma que ela enxerga o resto do mundo. Para ela, alguém assim deve ser como um amigo. O jogo nos proporciona uma atmosfera um tanto quanto misteriosa e ao mesmo tempo estranha, através de sons ambientes de pássaros cantando, em uma região restringida por uma cerca. Movendo o mouse, descobrimos novas partes do cenário, que se revelam enquanto a garotinha move a cabeça. O jogo nos demonstra de várias formas como Annika parece saber que estamos a observando, seja se expressando com uma pose como se não soubesse o que fazer, ou é claro o modo bizarro como ela nos encara quando não estamos fazendo nada com o mouse. Annika então decide cumprir a tarefa dada pelo ser responsável, mas a vida tinha outros planos para a garota. Um gavião maior do que o normal, com crueldade, rouba a única imagem de amigo que Annika tinha. O confinando em seu ninho por motivo nenhum, já que não parece ter crias, fazendo alusão a como a realidade muitas vezes pode ser injusta e cruel, forçando ela a se adequar e crescer e assim ter uma visão adulta do mundo. Porém, Annika não vai ceder, utilizando ironicamente a ordem de ser responsável para se libertar daquele cercado de autoria rumo a um mundo considerado por ele como sem graça. O pico da montanha era alto e também muito longe. Será preciso ultrapassar por diversos obstáculos até chegar lá em cima. E o primeiro deles parece ser um bando de criaturinhas mágicas que se assemelham a trolls no comportamento. Parece que deixar a Annika passar não é a intenção deles. A não ser, é claro, que prove que pode ser mais esperto. Mas o que fazer? Olhando em volta, Annika repara que há uma árvore com um buraco e decide averiguar para ver o que há dentro dela. Ela vê que uma das criaturinhas que se assemelham a trolls a segue. Parece ser tão curiosa quanto ela. Annika então decide usar isso a seu favor. Ela então a empurra dentro do buraco. As outras criaturinhas instintivamente correm para ver se o seu companheiro está bem. Então essa era a brecha. Annika corre e atravessa o tronco. Pregando uma peça naqueles que são levados como palhaços,
Os trolls concedem a passagem, e Annika pode continuar. Passando pelo tronco, a garota se depara com um riacho. Sua ideia primária é ir pulando por algumas pedras, até que entra em contato com uma muito estranha, se provando ser na verdade uma criatura mística, que se espanta com a presença da garotinha, e bate sua cabeça em um galho, voltando à imensidão do riacho. Mostrando a ironia como às vezes as coisas que mais tememos temem muito mais a gente, onde é preciso tentar ver por uma outra perspectiva para conseguir ver que no fim, nenhum dos dois conseguem fazer mal a ninguém. A colisão da criatura no galho ocasiona a captura de um calango místico, e seria necessário puxar os cipós com folhas de colorações variadas numa ordem certa para libertá-lo. Mais uma vez, olhando em volta, Annika repara que tem alguns cogumelos ali com as mesmas cores das folhas dos cipós. Será que isso seria uma dica? Annika decide arriscar. Ao ser feito, como forma de gratidão, o lagarto utiliza da sua língua como forma de travessia para Annika seguir sua viagem. Em seguida, o problema agora parecia ser outro. Tinha visão a uma região sem caminhos disponíveis para ultrapassagem e uma criatura muito similar a um humano em uma busca de uma boa pesca. Olhando em volta, Annika nota que há uma pequena moita ali com algumas frutas. Será que poderiam ser usadas como uma boa isca? Ela decide arriscar. Pegando algumas, ela vai até uma pedra um pouco isolada dali, onde fica mais ou menos a região onde a criatura estranha está pescando. E jogando as frutas, Annika usa mais uma vez a sua criatividade, usando o próprio peixe como uma forma de travessia. E aqui, uma interação totalmente sem rumo algum. Annika coça as costas do homem misterioso, que parece ficar grato com isso. Continuando seu caminho pavimentado, o problema da garota parecia ser uma grande máquina quebrada, criada por alguns gnomos que não se atreviam a sair de suas casas. Analisando a máquina, Annika percebe que muitas das engrenagens já não serviam mais. Então chutava a bugiganga a cada engrenagem fora de funcionamento que surgisse, para que assim saísse dela. E é engraçado como a solução para esse problema era mais simples do que parecia, mostrando como às vezes a gente só complica demais as coisas. De vez em quando, um simples pontapé é o suficiente para a gente seguir adiante. As engrenagens restantes fazem uma parte da máquina descer contra uma região rochosa. Annika decide explorar uma pequena abertura entre as pedras, que a leva para uma região íngreme. Ao lado, uma espécie de escotilha parecia barrar alguma coisa. Logo acima, se encontrava o imponente gavião, com seu coelhinho Clover. Parece que ficar por ali não daria em nada, então ela decide retornar. Colocando um carrinho com algumas pedras para gerar um peso extra na máquina, Annika abre um novo caminho. Agora, finalmente, a garotinha poderia subir até o topo da montanha e encontrar o Clover. Mas a vida realmente não queria traçar os seus planos. Uma espécie de bode místico se impõe em seu caminho, e confrontar ele não seria nem um pouco viável. Então o que fazer? De repente, ela parece se lembrar daquela escotilha que viu não muito tempo atrás, e era chegada a hora de enfrentar os seus medos para ver o que ela fazia. Quem sabe, ela não poderia ajudar a Annika? Abrindo-a, uma grandiosa pedra começa a cair do desfiladeiro, transformando aquele bode imponente num equilibrista. E agora? Ela tinha um caminho disponível para prosseguir. Mas ainda havia um porém. O imponente gavião ainda jazia em seu ninho. Porém, não havia mais opções. Ela precisava enfrentar esse problema cara a cara. Não havia mais desvios.
Não havia mais como evitar isso. Se ela quisesse realmente resolver o problema e recuperar o seu amigo, ela precisava encarar aquilo de frente. Ou pelo menos era o que ela pensava. A sorte finalmente estava do lado dela. No reencontro emocionante, Annika abraça seu amigo Clover, que também parecia sentir falta dela. O plano agora era ir embora o mais rápido possível, mas ao pensar nisso, já era tarde. No céu, é escutado o canto amedrontador do gavião. Inconformado sobre Annika ter conseguido ir tão longe, ele precisava dar um fim a essa infantilidade. A garota se encontra encurralada. Não parece haver saída para essa situação. Sebastiano descrente que perderia seu amigo outra vez. Toda aquela barulheira desperta um ser que compõe a própria montanha. E o misticismo e a imaginação de Annika prevalecem mais fortes contra a dura realidade, que só deixa apenas para trás, intimidada com tamanha criatura. Annika ri da cara dela, usando do que sobrou do gavião para criar duas enormes asas. Parece ser o seu bilhete de despedida para aquela grandiosa aventura. Mas aquilo não significava um adeus. Annika ainda veria um mundo daquela forma, e mesmo que as coisas ficassem diferentes, tudo para ela ainda seria uma odisseia, contanto que ela chegasse ao mundo com os mesmos olhos. Se aproximando do ser da montanha, que personifica a forma que Annika vê o mundo, ela se despede com um beijo, mostrando que aquilo não era um adeus, e sim um até logo. E então, Annika salta, passando por todos os locais nos quais passou dificuldade, planando com aquelas engenhosas asas, passando por uma sensação enorme de despedida. E uma coisa que eu consegui tirar de tudo isso foi o seguinte: a vida às vezes será injusta. Vai impor obstáculos e dificuldades em nossa vida que tentarão nos tornar descrentes de um tempo bom. Um tempo onde até mesmo as coisas mais simples podem se transformar em fantasias perante os nossos olhos. Mas, se você prevalecer dando valor às pequenas coisas, abraçando elas de braços abertos e sabendo se levantar e dar a volta por cima dos problemas com um sorriso no rosto, verá que a odisseia que tanto busca sempre esteve ali aos teus olhos, e não vai ser algo ou alguém que vai conseguir te tirar isso. No fim da jornada, Annika pousa no seu ponto de partida, aquele mesmo cercado mórbido e sem graça. O balde que usou para se libertar ainda estava ali, e agora que já conseguiu superar as maiores dificuldades, o que é um balde de água diante a isso? Batendo na porta, aquela mão que esboça a autoria surge mais uma vez, pegando o balde e parabenizando Annika por ter feito o essencial. Mas nós sabemos que o que ela realmente fez, verdadeiramente foi essencial. Mesmo com as asas em seu corpo que demonstra a fantasia do mundo onde ela vive, seu responsável não consegue enxergar, pois perdeu esse pensamento há muito tempo. E no último minuto, Annika demonstra as asas para nós, ressaltando que nunca esqueceria de viver a vida dessa forma, e que saberia se manter livre da realidade do mundo, mesmo tendo que viver com ela. E você, por um acaso vai esquecer? E bem, aqui chegamos no final do vídeo. Eu sei que com certeza eu brisei com muita coisa e me aprofundei em ver um lado das coisas que aconteceram no decorrer da gameplay complexas demais para um jogo simples conseguir transmitir. Mas bem, essa é a minha perspectiva com isso tudo. Para mim, pequenos gestos e acontecimentos são bastante para eu idealizar uma mensagem que poderia muito bem ser dita com palavras. Permaneçam livres e não esqueçam, a vida é uma odisseia.